Seja bem-vindo ao canal Coração Tricolor. Eu sou Fernando Cordeiro e hoje eu vou falar da torcida do Fluminense nos anos 70, mais especificamente em 1976 e em 1978, em dois confrontos contra o Vasco no Maracanã. Observem que nesse vídeo vocês vão ver o comportamento dos torcedores no antigo Maracanã dos anos 70. Pessoal, o Fluminense, tradicionalmente, ele tem algumas famílias, como a família Guinle, a família Coelho Neto, a família Carneiro de Mendonça. E é isso para vocês terem uma noção. Carneiro de Mendonça, Marcos Carneiro de Mendonça, pertence a essa família. É o goleiro do primeiro tricampeonato carioca do Fluminense, 17, 18, 19, que Nelson Rodrigues ficou impressionado com ele dizer, o goleiro que jogava com a fitinha roxa, Marcos Carneiro de Mendonça. Começou aqui perto, no Adoc Lobo, foi para o América e do América para o Fluminense. Defendeu a seleção brasileira também no Sul-Americano de 1919. O que isso tem a ver com o que eu falei antes? Coelho Neto é o nome de outra dessas famílias tradicionais do Fluminense. E Coelho Neto, nós temos, por exemplo, João Coelho Neto, que é o grande, o imortal Preguinho, filho do imortal, mas da Academia Brasileira de Letras, se eu não me engano, cadeira número 2 da Academia Brasileira de Letras, Coelho Neto, o escritor. Pois bem, este Coelho Neto, escritor imortal, ele é que imortalizou o termo torcida em seus livros, se referindo às torcedoras do Fluminense que iam para os estádios de luva e ficavam contorcendo, retorcendo e torcendo as luvas quando estavam nervosas. E aí o Coelho Neto cunhou este termo para a imortalidade, de torcida, chamou elas de torcedoras, fazendo alusão às luvas. Ali ele batizou, sacramentou, ficou. Tinha que ser tricolor. Bom, o comportamento da torcida na época do Coelho Neto era assim. Nos anos 70, é o que eu vou mostrar para vocês, em dois vídeos aqui. E, hoje em dia, muita antipatia me causa uma certa mania que a torcida do Fluminense tem. Eu vou me referir só à do Fluminense, que as outras não me interessam, eu não fico na arquibancada das outras torcidas, que é a mania de ficar em pé o jogo inteiro, imitando torcedor de Argentina, de Venezuela, de Uruguai, de Once Caldas, que naquele jogo contra o Once Caldas, os caras ficaram pulando o jogo inteiro, todo mundo um abraçado um no outro, pulando para lá e para cá. Meu irmão, eu respeito, que é o jeito como a torcida se comporta hoje em dia, inclusive imitando as musiquinhas, fazendo até sotaque argentino. Tudo bem, eu respeito o fato de eu ter que pagar ingresso como qualquer um, e ir para o Maracanã com meu filho e ter que assistir o jogo correndo de dor na lombar, tá? Tudo bem também. Agora, os mais novos têm que entender que hoje em dia existem 2 ou 3 gerações no Maracanã. Por exemplo, hoje em dia existe um cara mais velho no Maracanã, como eu, não é? O meu pai já é a 2ª geração de tricolores da família, que meu tio-avô era tricolor. Meu pai foi tricolor por causa dele. E eu sou a 3ª tricolor, 3ª geração tricolor. Meu filho é a 4ª geração tricolor. Quando eu ia nos estádios, quando eu passei aí sozinho nos estádios, eu adorava quando tinha alguém do lado mais velho falando, por exemplo, quem foi Flávio, como é que o Flávio jogava, como é que o Samarone jogava, como é que Tele Santana jogava, como é que Orlando Pingo de Ouro jogava, eu adorava. Hoje em dia eu poderia contar para esses galalaus como é que era o Manfrini, como é que era o Doval, como é que era o Rivelino, né, jogando, esse tipo de coisa, mas não. Os caras querem ficar lá, é como, por exemplo, no jogo contra o Cuiabá, tenho quase certeza que foi Cuiabá.
foi gol do Serna, não é isso? A gente estava lutando contra o rebaixamento, estava lotado, eu com meu filho. Pô, quando saiu o gol do Fluminense, o cara do meu lado veio, apertou minha mão, não sei o que, eu falei, bom, tá tranquilo. Porque a gente assistiu o primeiro tempo no lugar e perdemos o lugar. Aliás, coisas desse Maracanã atual. 50 mil pessoas, você vai no banheiro, quando volta já era. 50 mil pessoas nesse Maracanã que eu vou mostrar já já, você ficava deitado de lado, se espreguiçando. Para lotar, para você ficar assim, na arquibancada, tinha que ter 100 mil pessoas no mínimo. Aí agora um jogo com 50 mil pessoas, o cara daqui a pouco começa, pô, e nos anos 90 a gente ficava direto assim, né, batendo palma, né? Renato Gaúcho, Renato Gaúcho. Uma breve homenagem a ele. Bom, mas nunca tomei cotovelada na cara. E nem tomei nesse jogo, mas quase. Depois o cara começou a vibrar, depois uns 10 minutos depois do gol do Fluminense, e começou a ficar assim, do meu lado, entendeu? Daqui a pouco, quando eu e meu filho, nós estávamos na cadeira perto do corredor, daqui a pouco o meu filho já estava lá. Eu falei, não, vamos sair lá para baixo. E ali na frente, uns 5 metros à frente, uma garotona com um copo de cerveja na mão, em pé também, com os pés nas cadeiras, tomando cerveja lá, toda aberta lá, toda à vontade, né? Então por que os caras não foram para lá? Não sei, achei estranho, pela primeira vez na vida, teve um clima desse comigo no Maracanã, assim, nunca fui de pipocar, mas também nunca fui de arrumar confusão no Maracanã. Mas, como eu estava com meu filho, ele a contragosto, que ele não quis sair, eu falei, vamos sair, vamos para outro lugar. Vamos para outro lugar que aqui não está bom não. Então, é isso que eu peço. Meu filho tem educação, por isso que ele respeita as gerações. E o Maracanã é um exemplo que você deve ter respeito aos outros e educação, porque senão acontece isso aí. É por isso que a gente vê brigas, às vezes, na própria torcida, por essas e por outras razões. Bom, meus amigos, agora vocês vão ficar com algumas passagens, algumas filmagens aí do Fluminense nas decisões de 1976, época da máquina, contra o Vasco. Eu acho que este jogo não é o segundo jogo, que o Doval ganhou de cabeça de 1-0, não. Eu acho que esse jogo aí é o primeiro jogo que foi 2-2. E eu vou dizer aqui agora para vocês, em 29 de agosto de 76, o Fluminense jogou com Renato, Carlos Alberto Torres, Miguel Edinho e Rodrigues Neto, Pintinho, Paulo César e Erivelto, grande Erivelto, substituiu o Rivelino nesse dia. Gil, Doval e Dirceu. Que time, hein? Benza Deus, que time, hein? E o Vasco, com Mazzaropi, Gaúcho, Abel, René e Marco Antônio. Zé Mário, Elinho, dá para ouvir o nome do Elinho, já digo, Toninho e Jair Pereira, ele mesmo, que depois virou treinador de muito sucesso, principalmente aqui no Rio. Luiz Carlos, Dé, depois de Galdino, e Roberto Dinamite. Esse jogo foi 2-2, Fluminense logo aos 3 minutos com o Gil abriu 1-0 e o placar mostra. E depois o Vasco, depois o Fluminense abre 2-0 e o Vasco empata. E a decisão só aconteceu em 3 de outubro de 76, quando o Fluminense ganhou de 1-0, gol de Doval, 2 meses depois. O que aconteceu nisso aí? O Campeonato Brasileiro já ia começar, então o Fluminense disputou boa parte do Campeonato Brasileiro, e o Vasco também, ansiosos para fazer um jogo decisivo que estava faltando. E aí, mais para o fim do ano, em 3 de outubro de 76, houve a decisão entre o Fluminense e Vasco. Depois daquela invasão corintiana, aquela história toda, aquilo ali já é, depois o Fluminense já entra em campo ali, sacramentado como o bicampeão carioca, o bicampeão do campeonato mais valioso do Brasil. Isso é um dos atenuantes para aquela desclassificação ali do Fluminense na invasão corintiana. Eu gostaria que recordar é viver, a CIS acabou com você. Se você viveu essa época, preste atenção, eu não vou comentar nada. Tanto o jogo, tem umas reportagens também,
que acho que é de agosto de 76, porque ainda está de dia, esse jogo foi de dia, a decisão foi à noite, e vocês vão ver como que eram as arquibancadas de cimento, o comportamento das torcidas, o antigo placar, e como cabia gente que nem um formigueiro. E no segundo jogo, um Fluminense Vasco de 78, vocês vão ver a classe e a categoria de diversos jogadores, e vocês vão ver que acontecia o seguinte, um diferencial, a torcida participava sim. Porra, o pó de arroz vem de onde, cacete? Então a torcida do Fluminense jogava o pó de arroz quando o Fluminense entrava em campo, era a torcida mais linda, mais maravilhosa, e os caras gostavam de jogar de branco, pareciam uns fantasmas surgindo ali, os espíritos do bem, surgindo ali, uns anjos, os guerreiros anjos guerreiros, surgindo daquela nuvem branca de pó de arroz que pairava sobre o gramado do Maracanã. O que acontece é que o jogo começava e a torcida algumas vezes apoiava e vibrava e incentivava o time, todas as torcidas, não só do Fluminense. E na hora do gol, é claro que vibravam muito, depois cantavam o tradicional mais um, não é? E no mais, sabe o que acontecia no Maracanã? Silêncio total. O Maracanã assumia um tom grave e as pessoas se interessavam em assistir o espetáculo. Tanto é que vocês vão poder ouvir o barulho das vinhetas das rádios, da Rádio Tupi, da Rádio Nacional, da Rádio Globo. Os rádios, todo mundo com radinho de pilha no ouvido, não é celular não, tá, galera mais nova? É radinho de pilha, ouvindo lá as narrações do Alcei Camargo, do Zé Carlos Araújo, Mário Viana, gol legal, comentarista de arbitragem, né, com Jorge Cury, Valdir Amaral narrando. Então o Maracanã fazia tanto silêncio que você ouvia às vezes o barulho do chute na bola, entendeu? O apito do juiz e principalmente as saudosas e sonoras vinhetas, principalmente dessas três rádios, Tupi, Globo e Rádio Nacional. Tempos maravilhosos que não voltam mais, que eu vivi. Quem não viveu pode aproveitar um pouquinho agora. E tudo que eu peço às jovens gerações é que respeitem, tá? Respeitem e poderemos todos então continuar convivendo em plena harmonia. Dá para ouvir também a voz do grande Vitório Gutenberg, que era o narrador oficial do Maracanã, da SUDEG e depois SUDERJ. Ele que dava as escalações, SUDEG informa, depois SUDERJ informa, dava as escalações com aquela voz épica, maravilhosa, aquela voz grave que dava uma aura de imponência aos jogos do Maracanã. Dá para ouvir a voz dele falando as escalações rapidamente, muito rapidamente, e graças a Deus, até onde eu sei, e todo mundo esconde isso, era tricolor. Coloquem aqui no comentário quem souber se eu estou certo ou estou errado, mas eu tenho quase certeza que o Vitório Gutenberg, oficial, lendário, era tricolor. Peço que vocês aí reconheçam, tentem reconhecer, coloquem nos comentários seus comentários precisos e preciosos, quem são os craques, os jogadores que vocês identificam nesse jogo, tá? Época do Careca no Maracanã, que eu conheci pequenininho, com 7 anos de idade, aquele gordo, todo de branco, pó de arroz, talco no corpo todo, vestido com a capa do Fluminense como se fosse um super-herói. Ele chegava perto de mim, eu morria de medo, meu pai, não, vem conhecer o Careca. Aí ele chegou, mexeu assim na minha cabeça, ô menino, pô, você é tricolor? Não é? Eu sou tricolor. A partir daquele dia, eu perdi o medo dele. E por que o Fluminense chamava de pó de arroz? Isso começou na década de 51, quando diziam que o Fluminense era um clube racista. Então a torcida do Fluminense deu uma demonstração. Entrou em campo com uma caixa totalmente fechada e dela saiu uma bela moça, loira, toda de biquíni, distribuindo pó de arroz, dando prova que não éramos racistas. E daí passou a ser chamado pó de arroz.
Você acha que a torcida é uma torcida de elite? Não, a torcida do Fluminense tem a parte elite, que é a parte do clube. Mas atualmente o Fluminense é povo e estamos de parabéns, porque estamos dando essas demonstrações que vocês aqui estão vendo. Atualmente somos a segunda torcida do Rio. E o Flamengo que se cuide, porque vamos partir para lá. Competir pau a pau com o Flamengo para o primeiro lugar. E a torcida é ajudada pela diretoria do clube? Não, não, em hipótese alguma. Já teve presidente que em época aí passadas quis ajudar, mas nunca aceitamos e vamos aceitar. O nosso objetivo é esse, o que nós queremos é a vitória. E isso que nós vamos conquistar hoje, o bicampeonato carioca. Por que traz o menino? Porque ele é fluminense e gosta do Fluminense. Que horas vocês saem de casa normalmente? Às 14 horas. E sem ser futebol, o que vocês fazem no domingo? Vamos na quinta. O que mais? Quinta, ele bate bola no campo. Qual é o seu time? Fluminense. E por que você é fluminense? Que toda a minha família é fluminense, eu gosto.
Grande, inesquecível, gigantesco, monumental Zezé. Que ponta esquerda maravilhoso, né? E vocês repararam em Pintinho e Kleber? Fluminense jogando aí com 2 meias armadores, sem cabeça de área? Espetaculares, não? Espetaculares. Quantas coisas eles faziam. A saída de bola ali era sempre do Renato rolando a bola para o Pintinho. E vocês repararam também na harmonia da defesa do Fluminense? Rubens Galaxy, nosso grande coringa, jogando na lateral direita, Miranda de zagueiro central, Edinho na quarta zaga e na lateral esquerda Carlinhos, irmão do Kleber. Mas vocês podem observar o rodízio entre os jogadores. Eu acho que o técnico era o Edmildo Chirol, grande preparador físico, que assumiu aí por uns tempos. O Miranda às vezes trocava de posição com o Rubens Galaxy e também cobriam o Edinho. O Edinho subia e aí descia o Pintinho ou o Kleber, no entendimento perfeito, uma harmonia total nessa defesa. Fluminense aí nesse jogo foi com Renato, Rubens Galaxy, Miranda, Edinho e Carlinhos, irmão do Kleber, Pintinho, Kleber e Marinho Chagas, que não foi bem nessa partida, né? Apesar do lance do segundo gol ter se originado com ele. Foi substituído no intervalo, devia estar passando mal. Fumanchu, Nunes e Zezé. Fumanchu maravilhoso, né? Que cracaço de bola. Eu até hoje tenho um botão chamado Fumanchu, que eu revezo. O botão às vezes se chama Fumanchu, às vezes se chama Búfalo Gil. Mas eu quero ver vocês. O que é que vocês vão comentar aqui sobre esse jogo e sobre as entrevistas lá nas arquibancadas em 76 e a amostra lá do que era o Maracanã em 76. Esse dia agora vocês viram também, né? Que esculhambação, todo mundo no gramado, né? Antes, depois, uma beleza. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha e ativa o sininho. E agora você também pode se tornar membro do canal ou mandar um valeu demais. Valeu? Muito obrigado. Até o próximo vídeo ou live. Saudações tricolores.